sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Thaís Celentano e vocês estão acompanhando junto comigo o especial Ave News diretamente aqui do CIAVES, trazendo para vocês muita informação, conteúdo sobre as empresas parceiras e também os nossos clientes. E você aí do outro lado já está se perguntando que tem uma temática que vem aparecendo a cada vídeo. Parece que ela pipoca um pouquinho mais forte em cada momento que a gente propõe as discussões. Vamos falar mais uma vez de sustentabilidade. E meus convidados para este bate-papo é Jorge Luiz de Lima, ele que é gerente executivo da ACAV e também do Sindicane, e junto com ele o Vamiré Luiz Sens Júnior, ele que é gerente executivo de sustentabilidade da Seara, e a gente vai mergulhar nesse universo, um com o olho de empresa, o outro com o olho de setor, e aí eu quero mergulhar junto com vocês, porque essa é uma área que pega a vida de todo mundo do início ao fim, né? Sejam bem-vindos e eu estou muito feliz de recebê-los aqui. Boa tarde, Thaís, um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse momento, um momento extremamente relevante que é o CIAVES, um evento especial aí para todo o setor. Bom demais! Muito prazer, muito obrigado, Thaís, Vamiré, meu amigo, um grande abraço. Acho que a temática trazida aqui ela é fundamental para que nós possamos entender o que o setor faz de bom, de melhor e mostrar para o mundo que nós fazemos aqui um produto de excelência, com qualidade e, sem dúvida alguma, sem deixar nada a desejar para ninguém. Coisa boa. A gente tem observado que esse é um debate que vem acontecendo já há um bom tempo, mas parece que neste momento ele se tornou mais que importante, porque as pessoas começaram a entender mais o que é sustentabilidade. Acho que a gente vem de um período aí que as pessoas não tinham muita ciência da complexidade do todo sobre a sustentabilidade. E hoje isso vem ficando mais claro. Quem quer começar trazendo para mim esse mergulho? Sem sombra de dúvida, a sustentabilidade, o tema, ele deixou de ser da porteira para dentro, ele passou a ser da porteira para dentro, da porteira para fora, e antes aquilo que era limitado a um licenciamento ambiental de uma propriedade, hoje passa a ter uma amplitude de uma responsabilidade muito maior. É uma responsabilidade social muito grande, uma responsabilidade ambiental muito grande, e sem falar em todos os temas de governança que acabam regindo todas essas ações que impulsionam esses temas de ESG dentro do setor. Jorge, por favor. Não, e a sustentabilidade ela vai muito além das questões meramente relacionadas ao meio ambiente. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando de sustentabilidade de produção, sustentabilidade de prover aquilo que as pessoas precisam, sustentabilidade no sentido de que todos trabalhem numa linha de ganha-ganha. Nós temos, quando falamos de sustentabilidade, falamos numa cadeia envolvida que vai do campo à mesa do consumidor e em que todos temos a responsabilidade de trazer à tona aquilo que há pouco tempo atrás nos parecia um pouco distante. Não é, está presente na nossa vida, nós viemos praticando isso há muito tempo, mas que tem trazido uma roupagem um pouco diferente quando tratamos desse tema de sustentabilidade. Se tu me permitires, Thaís, eu já vou dando um pouquinho de visão de setor para a gente entender um pouquinho. Nós, quando falamos de produção de aves e suínos, principalmente, que é a temática mais forte hoje aqui presente no CIAVES, nós estamos falando que os 3 estados do Sul, por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são responsáveis por mais de 80% da produção de suínos do Brasil e por mais de 70% da produção de aves do Brasil. Quando nós olhamos esse ambiente que nós mesmos criamos, né, nós temos que saber que o Brasil é o 4º maior produtor e exportador de suínos do mundo e é o 2º maior produtor, porém é o 1º exportador em aves no mundo. Olha isso. Então nós temos uma cadeia que se preocupa, sem dúvida, com a sanidade animal, mas com a sanidade das pessoas, de quem trabalha, de quem se alimenta. Nós temos uma cadeia extremamente forte, uma cadeia que foi desafiada fortemente num período de pandemia, que se mostrou rígida, que cuidou das pessoas, que cuidou da produção, que não deixou faltar alimentos. Hoje, quando vimos lá o discurso na abertura do CIAVES pela manhã, o ministro Marcos Montes e o presidente Ricardo Santin destacaram isso de maneira muito clara, mostrando que, apesar das adversidades, o Brasil, enquanto outros países
estava com prateleiras desabastecidas, nós mantivemos produção, nós mantivemos venda, nós mantivemos um consumo e temos sim uma indústria sustentada, forte e com capacidade de manter o nosso mercado interno provido de proteína animal e ainda prover a proteína animal para outros países do mundo. Nós exportamos para mais de 150 países e queremos ter sempre esse crescimento orgânico. E é interessante quando a gente coloca esses números, porque boa parte da população que apenas consome, né, aquilo que vem do agro, desconhece essa grandiosidade e acaba tendo leituras equivocadas sobre a produção, uma série de outras coisas e acabam replicando essas informações. Mais cedo, num outro bate-papo, a gente estava falando da importância da comunicação, levar essas informações para as pessoas de maneira clara, objetiva, para fazer com que todo mundo fale a mesma língua, né? E como é que fica a visão da empresa nesse olho do furacão, né? Sem dúvida, assim, ó, e por trás disso, de toda dessa garantia, dessa segurança alimentar, vem todo um sistema de produção, né, robusto, né, caracterizado pelo sistema de integração, né. No Brasil, além do sistema de integração, tem o sistema de cooperativismo, que são dois sistemas robustos de sucesso e que garantem toda essa qualidade e o fluxo de produção adequado para que a gente garanta toda a segurança alimentar do nosso cliente. Não só isso, a multiplicação de melhores práticas, a utilização dos insumos de maneira inteligente, né, voltada para a otimização dos nossos recursos naturais, alinhada com todas as políticas e os discursos que a gente vem de mitigação do aquecimento global, que é a Agenda Net Zero que a gente tem aí, né? Trazem um diferencial competitivo para toda a cadeia e trazem equilíbrio e harmonia para toda essa produção, né? Quando a gente fala do sistema de produção voltado para a integração, a gente está falando de aproximadamente aí 10 mil famílias que atuam no sistema de produção. Então, são famílias que vêm junto conosco construindo, suportando, mesmo diante de toda a dificuldade, de toda a limitação, de todo o período de pandemia que a gente teve que superar várias situações não vividas até o momento, né? E que a gente conseguiu superar e manter o nível de atendimento e de qualidade desse produto lá para o nosso consumidor. Quando a gente olha para esses dados, a gente tem que ficar orgulhoso mesmo do que a gente produz aqui, né? Porque dar conta disso tudo e ainda mandar lá para fora com maestria é motivo de muito orgulho mesmo. Você estava falando, pode falar. E eu queria só complementar, e aí do ponto de vista social ainda, se a gente olhar para essas regiões onde a gente tem o sistema de cooperativismo e o de integração, são as regiões onde a gente tem o maior índice de desenvolvimento humano, né? São os municípios que apresentam maior taxa de desenvolvimento, né? E dentro desse cenário, a gente tem várias boas práticas onde a gente procura multiplicar aquilo que tem de melhor, os melhores resultados, os melhores manejos, as melhores tecnologias, os melhores projetos, para que a gente consiga alavancar ainda mais o setor, né? E agregar ainda mais diferencial competitivo para o negócio. E se me permitir, já emendando aqui naquilo que o Vanderlei falou. Aqui é uma mesa aberta. Com certeza. Não, e ampliando os números, né? Acho que contra fatos não há argumentos, né? Então, assim, vamos ampliar um pouquinho os números do que o Vamiré colocou. O Vamiré traz uma visão, efetivamente, da empresa, da Seara ali especificamente. Então, assim, quando a gente olha e amplia os números, e eu vou usar um retrato de Santa Catarina, onde eu estou lá alocado representando o setor também, nós estamos falando de 60 mil empregos gerados diretamente pelo nosso setor. E aí, se você utilizar o fator de multiplicação usado pelos institutos, nós estamos falando de 8 indiretos na primeira linha da cadeia para cada direto. Então, são mais 480 mil postos de trabalho de maneira indireta na primeira linha de produção, né? Estou falando ali do motorista que transporta, estou falando da produção de embalagem, né? Não estou descendo para as outras linhas que estão trabalhando nisso. Quando eu olho para a cadeia de integração e de cooperação em Santa Catarina, nós estamos falando de 19 mil famílias, mais de 19 mil famílias. E aí,
a gente antigamente considerava a família com 4 pessoas. Hoje a família ela é uma família de 3 pessoas. Só que essa produção lá no campo, ela sempre tem mais uma pessoa trabalhando junto. Ela tem mais um empregado. Então nós temos que considerar os 4, sim. Então estamos falando aí de praticamente mais 100 mil pessoas. E aí quando a gente vai vendo a escala, por exemplo, Santa Catarina hoje é o maior produtor e o maior exportador de suínos do Brasil e o segundo maior produtor e mescla com o Paraná, troca de posições por vezes, como o maior exportador. Né? Tá. Então, quando nós olhamos essa cadeia, eu estou falando de uma produção de abate diário de 4 milhões de aves dia em Santa Catarina e 34 mil suínos. Isso é um volume bastante grande. As empresas, as agroindústrias, investiram no estado de Santa Catarina, estão investindo, neste ano agora, 2022, na casa de 5 bilhões de reais. E estão exportando 5 bilhões de dólares, gerando divisas. Essa produção dentro do estado, ela representa, só para nós termos uma ideia, ela representa 31% do PIB do estado de Santa Catarina. O que o Vamiré disse é a mais pura verdade. Quando nós olhamos os municípios que têm a integração e a cooperação, os 2 processos de criação de aves e suínos, e estou falando só da cadeia de aves e suínos, não estou colocando aqui a cadeia do leite, eu não estou falando da produção do campo de alho, de cebola, de arroz, de maçã, de mel. Especificamente em 2 culturas, né? E nessas 2 culturas, só nessas 2 culturas, elas representam 67% de todo o volume de exportação do estado de Santa Catarina. Então, é uma cadeia extremamente importante e os municípios que possuem produção de aves e suínos lá no estado, de fato, o que o Vamiré disse é a mais pura verdade, são os que têm o maior IDH, maior índice de desenvolvimento humano. Então, a cadeia é extremamente importante, ela é uma cadeia pujante. Nós temos aqui no Ciaves hoje, além das agroindústrias, nós temos as empresas que fornecem máquinas, equipamentos, muitas delas lá, aí falando do meu estado de Santa Catarina, lá de Santa Catarina, mas tem do Brasil inteiro, e não deixam a desejar, nenhuma delas, de nenhum lugar do Brasil, não deixam a desejar em tecnologia ou em inovação para nenhuma empresa do mundo. Nós temos aqui um dos melhores ativos do mundo, não ficamos para trás de ninguém. Aliás, pode complementar. E essa agenda do Ciaves, ela é muito positiva para o setor, porque permite justamente esse intercâmbio de informação, de tecnologia e de conhecimento, né? E aí, voltando para a agenda de sustentabilidade, é importante a gente ressaltar que quando a gente está falando de eficiência, a gente está falando de sustentabilidade. Muitas vezes a gente acaba atribuindo apenas a parte ambiental da sustentabilidade, mas quando a gente está implementando tecnologia, seja tecnologia digital, seja a tecnologia de automação, seja a tecnologia de energia renovável, a gente está falando da agenda de sustentabilidade. E esse ambiente permite a gente trocar essa informação e enriquecer bastante, né, o nosso portfólio, para que a gente possa voltar para o campo e implementar muitas práticas aí que atribuem bastante sustentabilidade para o nosso negócio. É muito legal. Eu tive a oportunidade hoje de conversar com diversos empresários do setor, diversas empresas diferentes, e uma fala unânime sobre o Ciaves esse ano é essa conexão entre a indústria, o fornecedor de insumos ou de material e o produtor rural, que também está aqui visitando, tendo acesso a essas novas tecnologias. Ou seja, é um sistema que vai se retroalimentando consigo mesmo, né? Então isso é muito valioso. Não existe sem o outro. Essa é a mais pura verdade. E quando a gente olha especificamente, se nós olharmos aqui o tema, tudo que a gente tratou até aqui, indústria, campo, geração de emprego, geração de renda, tudo isso é dentro do viés da sustentabilidade. Mas se eu olhar hoje, e aí tentando aqui colocar o nosso lado, não de argumentação, mas o lado fático, nós temos que levar em consideração que o Brasil, ele possui ainda 67% de toda a sua área com mata original. Essa é a mais pura verdade. Nós temos aqui áreas agricultáveis no Brasil
em apenas 11% do território. Nós temos no Brasil um ativo de preservação ambiental dentro do que nós chamamos de reserva legal, de áreas de APP, que estão nos nossos produtores também, que chega na casa de US$ 1 trilhão. Olha isso. Nós somos um país que produz com excelência, com qualidade e com preservação ambiental. Isso é fato. Isso é fato, isso não é falácia. Né? Isso está provado. Só para você ter uma ideia, por exemplo, lá olhando agora de novo, puxando a brasa lá para Santa Catarina, nós temos lá 98,7% das propriedades do estado de Santa Catarina com até 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais, os módulos fiscais em média eles têm 10 mil metros quadrados. Então eu estou falando de pequenas propriedades, que tem no máximo até 40 mil metros quadrados. Você tem 75% do território catarinense preservado. Então isso é fundamental. São pequenas produções em escala menor, mas que somadas trazem esses resultados numéricos que eu te coloquei anteriormente. Aí. Nossa, é incrível. Essa é uma condição diferenciada das nossas propriedades, diferenciada a nível mundial, né? E a gente procura até fazer um exemplo para tornar isso mais palpável. É a mesma coisa que você comprar um apartamento de 4 cômodos e não poder morar em um. Deixar um integralmente reservado. É um cômodo dedicado à reserva. Né? Isso não existe em lugar nenhum, Perfeito. Só no Brasil. Então é uma fortaleza muito grande das propriedades rurais em prol do aquecimento global, em prol da agenda de preservação, em prol da agenda de antidesmatamento, né? Então é algo muito... E que aí não é o benefício só para aquele produtor rural, nós estamos falando de benefício para o planeta. Para a coletividade, para a coletividade. É o coletivo, né? O nosso setor tem caminhado de maneira muito forte para a utilização de energias alternativas, que não são mais alternativas. Nós não podemos mais chamar isso de alternativa. Né? Isso é uma realidade. Então nós estamos num multimodal de energias, né? Ou seja, nosso produtor hoje tem o solar, ele tem o biogás, o biometano, ele tem hoje caminhado também para ter, obviamente, o seu gerador, ele tem energia trifásica, ele quer acessibilidade biomassa no campo, ele quer poder ter isso, ele tem biomassa, ele trabalha com fertirrigação. Então nós temos aí uma gama de questões que são envolvidas dentro da cadeia de sustentabilidade com o olhar voltado para o meio ambiente, que são uma realidade. Nós trabalhamos fortemente no ano de 2020 e 2021 e conseguimos aprovar uma resolução no CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução 503 de dezembro de 2021, em que nós conseguimos estabelecer de maneira uniforme para o Brasil inteiro a fertirrigação daquilo que é da indústria de alimentos, daquilo que é estabilizado na indústria. Eu não estou nem falando do resíduo do campo, que ele é um resíduo de matéria muito mais orgânica. Estamos falando da indústria. Então nós estamos sim muito à frente, estamos trabalhando com água de reuso de maneira muito forte, estamos trabalhando de maneira muito firme em reduzir a quantidade de água utilizada no processo produtivo de aves e suínos na indústria, a quantidade de litros por quilo de frango ou de suíno produzido. Então essa é uma realidade do nosso setor. E é interessante ter vocês dois aqui, porque nós temos um falando do setor, o outro falando da empresa, e quando o setor aponta essas coisas, a empresa também se movimenta em mais pesquisa, em mais desenvolvimento, em mais tecnologia para atender essa demanda. Então é um trabalho que anda lado a lado, né? Sem dúvida, assim, ó, e a agenda, ela tá muito madura, né? Justamente por isso, o setor está falando isso, a iniciativa privada está falando isso, os fornecedores estão falando isso, os produtores estão pedindo isso, né? Isso só mostra a maturidade do tema, né? E a sustentabilidade que ela não é um diferencial, ela é uma necessidade para que a gente perdure o nosso negócio por muito tempo. Ela é uma realidade, né? Ela é uma exigência de mercado. E o mais interessante é que estamos todos, sem dúvida alguma, remando para o mesmo lado. Essa é a realidade do setor. Essa é a melhor analogia
analogia que a gente pode fazer, não é mais ou, é e, né? Exatamente. É juntos, É somados, todos Sempre. caminhando para a mesma coisa. Bom, pra gente poder caminhar aqui pro final, eu adoraria continuar esse bate-papo, porque rende muita coisa, né? Porque eu acho que é um assunto que tá muito em alta, as pessoas ainda têm uma dificuldade, mas acho que o bate-papo foi muito esclarecedor, levou muito conteúdo para quem tá acompanhando a gente. Mas como é que fica o olhar para vocês do CIAVES esse ano, né? Essa retomada, as empresas aqui, o produtor, todo mundo fazendo essa conexão, caminhando aí para uma crescente. De maneira muito objetiva, né? A gente está muito feliz de retomar o CIAVES de maneira presencial aqui, olho no olho, né? Mantendo a proximidade, o relacionamento. A gente está muito feliz de estar com o nosso stand aqui, recebendo nossos produtores, fazendo essa agenda proativa, né? Discutindo muitos temas e construindo um relacionamento cada vez mais forte, né? Porque o processo, no fim de tudo, ele é feito de gente, ele é feito de pessoas. Então a gente precisa fortalecer esses elos para que a gente se sinta cada vez mais robusto e remando cada vez mais forte em direção à sustentabilidade. Coisa boa. Eu corroboro aqui tudo que o Vamiré colocou. E eu acho que o Vamiré, ele usou uma terminologia que eu acho que é muito adequada para esse momento. Processo. Nós estamos sempre em processo. Processo significa movimento. Processo significa caminhar, se mexer, não ficar estático. E é isso que a gente tem enxergado aqui no CIAVES. O CIAVES, com a retomada pós-pandemia, e aí está a olhos vistos aí a quantidade de pessoas, a quantidade de expositores, o tamanho, a dimensão que ele trouxe. Nós não ficamos devendo para nenhuma feira em nenhum lugar do mundo. Nós somos hoje muito fortes. Está aí colocado o setor, as nossas entidades de Santa Catarina são vinculadas à BPA, então nós trabalhamos fortemente os temas de maneira regional e nacionalmente, sempre com o olhar de fora e sem dúvida alguma, a julgar pelo primeiro dia do CIAVES, eu não tenho dúvida em dizer que ele já é um sucesso, né? E nós esperamos que o próximo tenha maior escala ainda, alcance mais pessoas e que nós possamos trazer, sem dúvida alguma, essa temática proposta no CIAVES e proposta nesse bate-papo aqui de hoje com vocês. Muito bom, muito bom. Obrigada pela participação de vocês, pelo tempo disponível aqui com a gente. Eu tenho certeza que foi enriquecedor para quem está acompanhando o nosso bate-papo. Um excelente evento para vocês, que eu sei que a agenda de vocês também está bem corrida, é um compromisso atrás do outro. Mas é isso, né? Todo mundo caminhando junto para que a gente possa se desenvolver melhor. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, Thaís. Obrigado, Vamiré, meu amigo. Obrigado, Jorge. Bom demais. Eu vou me despedindo de vocês e logo mais eu volto com mais conteúdos especiais aqui, diretamente do CIAVES. Tchau, tchau.